né? E tudo começou, pastor, aos 10 anos. Uhum. Né? Aos 10 anos eu tive o meu primeiro contato com a pornografia. E assim, a pornografia, ela gera crise de ansiedade e pode gerar depressão também. Uhum. Porque você está lidando o quê? Eu, com 10 anos, comecei a consumir um conteúdo na qual eu não entendia. Uhum. Então, eu comecei a desejar, no sentido desejo, atração, algo que eu não poderia ter. Uhum. E depressão tanto pode ser algo de um futuro ou algo mal resolvido do passado. Uhum. Então, eu com 10 anos queria ter uma condição sexual na qual eu não poderia ter. Então, aquilo me gerou um vício, uma busca e mexe com a liberação da dopamina da mente, que é o vício, né? Inclusive, a gente vai falar mais sobre isso Sim. no final, porque a gente vai trazer soluções práticas. Eu vou ajudar o pessoal a entender como lidar melhor com essas partes, que muitas vezes as pessoas não sabem, mas é extremamente importante tudo que você está trazendo aí nessa questão. Só estou dando uma pontuada para vocês entenderem que tudo começou pela pornografia e pelo vício, né? Que é promovido pela própria pornografia. Então, isso começou a me gerar crise de ansiedade, depressão. E aos 11 anos de idade, eu, no clube aquático ali, brincando, que eu sempre gostei muito de piscina, um homem, aparentemente de uns 30 anos, me tocou 2 vezes no meu órgão genital. Uhum. E aquilo me incomodou muito. Por quê? Porque uma criança de 11 anos ser tocada por um homem mais velho que você não conhece, ainda mais no seu ponto sexual. Então, eu saí da piscina com muito medo, me sentei ali na cadeira e fiquei frustrado olhando para a piscina com medo de entrar na piscina. E na minha mente aquela cena ficou marcada, né? E fiquei pensando, o que eu vou dizer para os meus pais? Se eu fosse falar que isso aconteceu, meu pai iria brigar com a minha mãe. Dizer que tinha deixado eu ir sozinho e por isso tinha acontecido. Então eu guardei aquilo para mim. E por causa que eu já estava consumindo a pornografia e aquilo já me gerou uma certa curiosidade. Por quê? Porque quando eu comecei a ver a pornografia, eu não tinha malícia no sentido de desejo por mulheres. Porque um menino de 10 anos, ele não tem essa capacidade. Então, eu era muito puro ainda para ver aquilo. Então, quando eu vi a pornografia, eu me identifiquei com o homem pelo fato de eu ser homem como ele e dele ter o mesmo estrutura corporal que a minha. E, no caso, a questão do órgão genital. Mas não pelo sentido de desejo, mas de identificação. Só que aí, aos 11 anos, o homem vai lá e me toca na parte íntima. E... Caramba, cara, você associou de que o homem, mesmo ele sendo semelhante ao seu corpo e tendo o mesmo órgão genital, 2 pessoas do mesmo sexo poderiam lidar com seus órgãos genitais sem problema nenhum. Sim. Você percebe isso? Você entende isso? Você consegue... É isso que eu identifico hoje. Olha que louco. Por quê? Você não tinha referência. Porque era uma criança de 10, 11 anos de idade que não deveria ser acionada sexualmente, porque era uma criança. A criança não tem que mexer com essas coisas. Pelo menos uns os pais, 14 anos a escola, os rapaz, professores não tem. Pelo menos uns 14 anos para um rapaz tem uma certa malícia, né? Eu, 10 anos, eu não tinha malícia de nada. E a sua primeira experiência sexual real foi de um homem te tocando. Então você automaticamente... Uma coisa acabou ligando a outra. Me identifiquei com um homem no sentido da pornografia e comecei a consumir algo que eu vi que gerava um prazer, mas eu não entendi o prazer. Só que aí, nessa certa crise de dúvida, sem entender mais que eu estava usufruindo, vou lá eu ser tocado por um homem mais velho. E querendo ou não, eu sei que é até meio forte dizer isso, mas se uma criança for tocada em sua parte genital, ela pode sentir atração. Porque é um local sensível. Então, aquilo mexeu na minha mente e fixou os meus pensamentos, mais ainda na pornografia. E, umas vezes, aquele que um dia foi abusado, ele pode acabar se tornando abusador. Então, na maioria das vezes, eu acabei me aprofundando mais e já claramente ali tendo uma certa evidência de desejo homoafetivo. Mas não totalmente claro para mim, porque eu não entendia nada. Eu só vim entender o que era ser homossexual aos 17 anos. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.